Boa noite. Bom, eu acabei de lançar esse novo romance chamado O Verão Tardio, que é o meu, acho que 10º livro, deve ser o 6º romance, e é um romance que nasce, na verdade, de uma frase ou de uma imagem, mais de uma frase ou de uma imagem, que está num outro livro meu, chamado Eles Eram Muitos Cavalos, e há uma imagem neste livro de uma pessoa que ele ouve um tiro, e então ele é criança nessa época, ele vai em direção de onde partiu esse tiro, e quando ele se debruça sobre a janela para entender o que tinha acontecido, ele vê uma menina, 15 anos, que havia acabado de se matar. E então, essa imagem que está no Eles Eram Muitos Cavalos, é só mesmo essa imagem, aliás, a imagem que está lá é bem mais concentrada do que tudo isso que eu falei aqui, ela dá 2 linhas, na verdade. Então, nessa imagem está a origem do Verão Tardio. A grande questão para mim, como sempre, não era nem saber, quando eu compreendi essa imagem para eu começar a trabalhar, a minha grande questão em todos os meus livros não é nem saber como que seria desenvolvida a história do ponto de vista do conteúdo, mas sim qual a forma adequada para contar essa história. Tanto que, inicialmente, eu imaginava que o narrador dessa história seria essa pessoa, que na época era criança, que se debruçou sobre a janela e avistou essa menina que tinha se matado. E depois eu descobri que não era esse narrador, e eu imaginei então que eu ia contar a história da menina, né? Eu achei que o segundo passo seria esse. Também descobri que não era essa, não era a história dela que iria ser narrada, e sim, surge sim um terceiro narrador, que é esse que vai ser o narrador efetivo dessa história, que seria o irmão dessa menina. E na verdade, assim, embora essa história da menina não esteja contada no livro, ela não aparece, ela não se sabe exatamente o motivo que levou a esse ato extremo, mas ele é fundamental para o desenvolvimento do romance. Ou seja, se não houvesse esse fato inicial, não haveria romance. Mas ele não é discutido e nem é narrado durante o livro. Então, basicamente, o Verão Tardio é isso, uma história de uma tentativa de compreender as nossas responsabilidades, de cada um diante da vida das outras pessoas, qual é a relação que se estabelece entre eu e o outro, como que eu interfiro na vida do outro e como que o outro interfere na minha vida, que é um assunto que me interessa muito. Inclusive hoje o Brasil talvez seja um país absolutamente esquizofrênico, exatamente porque nós não damos espaço de compreensão para o outro, né? Tem um panorama, a gente volta ao passado, busca as origens, conhecer a própria história para tentar entender o momento presente e encontrar um passado modificado, uma cidade modificada, o que acontece com muita gente, o que acontece todo dia. Como explicar esse momento do Brasil de hoje? É um Brasil sem memória, um Brasil que não busca a sua história, ou está sempre buscando a sua história, mas vendo essa história de uma forma errada? Bom, aliás, assim, deixa eu só falar para vocês que se alguém quiser fazer alguma intervenção a qualquer momento, pode fazer, deve fazer, e se não quiser fazer sobre o que está sendo falado, não tem nenhum problema, pode fazer uma intervenção sobre o que quiserem. Na verdade, eu acho que o grande dilema, e para mim é o grande dilema que eu tento retratar em todos os meus livros, o grande dilema do Brasil é esse, é que nós somos um país que nos recusamos coletivamente a pensar no nosso passado. Ou seja, nós nos recusamos todos os dias a olhar no espelho e ver quem nós somos. E vocês sabem que até mesmo do ponto de vista da psicanálise, quer dizer, quando você não
não se debruça sobre o seu passado, você não é autenticamente no presente. E quem não é no presente não tem como ser no futuro, porque você só pode ser no futuro se você é alguém no presente, se você é algo no presente. Então, este livro, de alguma maneira, discute isso, é uma tentativa de buscar algo no passado, só que o passado é passado, o passado não existe, o passado é uma reconstrução. Mas, e no livro, ninguém está interessado em discutir o passado. Né? No livro, esse desencontro, né, do personagem, do protagonista com os irmãos, é um desencontro de alguém que, de alguma maneira, busca uma explicação para um passado e todas as outras pessoas recusam terminantemente a discutir o passado. Né? E quando, como eu disse, quando você realmente não tem, quando você se recusa a se conhecer no passado, quando você se recusa a se debruçar sobre o seu passado, você realmente você não consegue andar para frente de uma maneira saudável. Você vai andar para frente certamente, mas de uma maneira doentia, né? Como nós coletivamente no Brasil andamos. Quer dizer, o nosso passado político é o passado de uma sucessão de ditaduras com pequenos intervalos de democracia, e como nós não conseguimos resolver essas questões, como nós somos coletivamente neuróticos, a neurose é quando você, não tendo resolvido o problema do passado, você tende a dar respostas, a mesma resposta para problemas diferentes, né? Você nunca consegue perceber que os problemas que se colocam à sua frente são problemas diferentes. Você sempre tenta entender aqueles problemas como os mesmos problemas e, portanto, você dá a mesma resposta. E no Brasil, politicamente, coletivamente, sempre que nós temos um problema qualquer que seja, a única resposta que nós somos capazes de dar é a volta de uma ditadura, a volta do autoritarismo. Né? É curioso isso, vocês podem observar isso na história, na nossa não tão grande assim história política. As respostas, todas as respostas que nós demos a crises, sejam elas econômicas ou políticas, elas são sempre exatamente a mesma. E isso é uma neurose coletiva que nós temos. Né? E eu tento tratar da questão política em todos os meus livros, mas não me interessa a questão política como militância política, ou como a política do seu exercício. Né? Me interessa sim, isso eu faço em todos os meus livros, é discutir como que a política ela interfere na vida das pessoas de uma maneira absurdamente grande, né, sem que elas percebam. Né, aquela ideia que as pessoas têm que eu não tenho nada a ver com política, eu não estou interessado em política, não quero participar de política, política não me interessa. Tudo bem, não tem problema, ela pode não se interessar pela política, mas a política se interessa por ela, porque o dia a dia dela vai ser afetado por isso. E todos os meus livros eu discuto isso, mesmo naqueles livros onde aparentemente não estou falando sobre essa questão, que é o caso do Verão Tardio, por exemplo, que não tem a questão política, não está presente ali, mas ela está absolutamente presente ali, ela que na verdade é a macropolítica que determina como que as pessoas reagem, como as pessoas agem no seu dia a dia. E todos os meus livros são assim. O De Mim Já Nem Se Lembra é um livro sobre a ditadura militar no Brasil, sem falar a palavra ditadura, sem falar a palavra militar, sem falar a palavra política, sem falar a palavra crise. Não há, em momento algum, nada, absolutamente nenhum disso. Quer dizer, a questão é que o leitor, eu creio, o leitor percebe, o leitor sabe do que se está falando, porque ele tem muito mais informações do que os personagens. O leitor, por isso que nos meus livros a participação do leitor é fundamental. É ele que compõe o livro. Né? E por isso que eu tenho um respeito imenso pelos leitores, pelos meus pouquíssimos leitores, porque assim, eles são fundamentais para a compreensão do livro. Eles fazem parte ativa. Né? Não é nunca... nenhum livro meu tem um leitor passivo. Inclusive o leitor passivo não me interessa, porque ele provavelmente não vai entender os livros. Eu gosto do leitor inteligente, aquele leitor que ele participa ativamente, ele compõe o livro, ele é fundamental para que o livro
faça sentido, né? E por isso que eu sou muito feliz nesse sentido, porque eu sempre brinco, mas é verdade, assim, deve ser muito triste ser autor de best-seller, porque tem tantos leitores que não conhecem eles, né? E eu, pelo menos, sou feliz, porque eu tenho tão poucos leitores que eu conheço eles pessoalmente. Eu sei o nome deles, onde eles moram, então é uma maravilha. Alguma pergunta da plateia? Oi, boa noite. Tudo bem? Vamos fazer chegar o microfone até você, que a gente está gravando o debate. Tudo bem? Como é que você chama? Meu nome é Antônio e eu vendo o que o Fato está dizendo sobre política e pensando um pouco sobre o que tem acontecido nos últimos tempos no Brasil, eu fico imaginando, e eu testemunhei isso algumas vezes, acho que todos nós nos grupos de família presenciamos isso, eu acho que não existe uma formação política no povo brasileiro, o que abre espaço para aventureiros de toda ordem, né? Então, eu vi muita gente que eu conheço e que não tinha uma visão política das coisas e que de repente virou uma pessoa de direita, né? Foi muito rápido. Em pouco tempo, as pessoas se dizem conservadoras, as pessoas se dizem saudosas de uma época onde as coisas tinham um maior controle, né? Onde existia a questão da força, né? Mesmo sem ter vivido isso, né? Então, a minha questão é essa: se o que nós estamos passando hoje não é resultado de uma deformação política ou de uma falta de formação política, né? Porque eu vi muitas crises no Brasil, mas eu nunca vi saírem dos porões tanta gente de direita, de extrema direita, de extrema esquerda, não importa o lado, né? E de repente isso virar esse antagonismo, né? essa polarização que a gente está vendo hoje. Bom, não, isso é verdade, certamente. Quer dizer, nós não temos uma formação política, mas, na verdade, eu acho que nós não temos formação alguma, né? Nós, é vergonhoso isso, mas quando a gente pensa no Brasil, eu gosto muito de lembrar que o Brasil é um país sui generis, ele não pode ser compreendido dentro de um postulado e colocar o Brasil dentro do modelo e colocar o Brasil dentro desse modelo. É impossível. Porque, por exemplo, o Brasil não tem nada a ver com nenhum outro país que eu conheça. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, aqui mesmo na América Latina, talvez o país que mais se aproxima da nossa formação étnica seja os Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, você pensa assim, o Brasil é um país que tem uma população indígena importante, né? Mas todos os países da América Hispânica têm uma população indígena muito mais importante, inclusive do ponto de vista cultural. Eles deixaram legados que no Brasil foram dissipados, que foram destruídos, né? Então, nós não podemos fazer essa comparação com os países da América Hispânica. Tem uma população afrodescendente também muito grande e que tem um legado importantíssimo para a cultura brasileira, que nos outros países da América Hispânica isso não existe, né? Eu estou pegando a América Hispânica porque, evidentemente, a África tem um modelo muito próprio e a Europa, evidentemente, outro, e a Ásia outro. Então, pensando no Brasil dentro da América Latina, né? Enquanto os países da América Latina, quando se insurgiram contra a metrópole, eles tornaram república, nós nos tornamos império, né? Então tem uma série de características que fazem com que o Brasil seja um país sui generis. E o Brasil é um país sui generis, inclusive, na educação, né? No século XVI já havia universidades na América Hispânica, né? O Brasil, a primeira universidade do Brasil foi em 1930, ou seja, 400 anos depois, quase 500 anos depois das universidades no resto da América Hispânica, né? E a imprensa no Brasil, por exemplo, também começou muito
tarde. Ela começou quando a corte, fugindo do Napoleão, vem para o Brasil. Então aí também surge a imprensa, né? A nossa escravidão durou até 1888. Então são certas características que fazem que o Brasil seja um país muito estranho, muito esquisito, né? E se pensarmos então, e para mim a questão política é uma questão de educação política, evidentemente que o fato só de você ter educação não significa que o país vai ser melhor ou pior no sentido político, né? Mas pelo menos vai saber quais as opções que está tomando, pelo menos. Aqui não. Eu acho, inclusive, que essas pessoas que se declararam recentemente de extrema-direita, elas sempre foram. Elas não sabiam que eram, mas elas sempre foram, né? Só que num determinado momento alguém fala alguma coisa, isso é ser de extrema-direita? Então eu sou. É só por isso. É uma questão de descoberta, né? de olhar no espelho e falar, então eu sou isso aí que você falou. E não é de agora, quer dizer, o Brasil sempre foi um país conservador, extremamente conservador. É que nós inventamos para nós mesmos uma autoimagem que eu acho, né, sempre foi uma autoimagem absolutamente deturpada, né, quando as pessoas falam assim, o Brasil é o país do carnaval. Primeiro que não é verdade, né? O Brasil não é o país do carnaval. O Brasil tem lugares que pessoas gostam de carnaval, mas não é todo mundo do Brasil, porque lá no exterior, quando você fala do Brasil, parece que na época do carnaval, todo mundo do Brasil, 200 milhões de pessoas, estão nas ruas brincando carnaval, e não é verdade. Eu, por exemplo, não gosto de carnaval, e eu sou brasileiro, não me sinto menos brasileiro por causa disso, né? A ideia de que nós somos um país liberal, não, no Brasil é uma beleza, as mulheres são liberais e tal. Como assim? Nós temos o maior índice de feminicídio no mundo. Quer dizer, que raio de país liberal é esse? Né? É o país que mais mata pessoas por orientação sexual, né? É um dos países que mais tem denúncia de racismo no mundo. Que país legal é esse que todo mundo fala, né? Eu sempre desconfiei disso, sempre achei estranhíssimo que nós nos estivéssemos falando, aqui no Brasil é um país maravilhoso, não tem terremoto, realmente maravilhoso, não tem terremoto, não tem vulcão, é verdade também, não tem vulcão, né? Muito bom, não teve guerra, mentira, é só estudar um pouquinho e ver que durante o período do Pedro II, a maneira como ele conseguiu fazer com que o Brasil não se dissolvesse em várias repúblicas, como ocorreu na América Hispânica, foi fazendo uma repressão violentíssima. O Duque de Caxias foi assim, o homem dele para fazer essas repressões violentíssimas. E aí é só olhar a história política do Brasil que você vê que não foi assim. Nós somos um país com uma vocação imperialista, né? Tanto que o Acre não fazia parte do Brasil até 1930. O Acre foi roubado literalmente da Bolívia, né? É só ver lá o Tratado de Tordesilhas, onde que o Brasil era, o Brasil era 1/3 do que é hoje. E esses 2/3 que nós empurramos para lá, não foi assim falando com o pessoal, gente, tudo bem, a gente vai, né, entrar aqui mais 2/3, tudo bem, não tem problema. Não, imagina, pode vir, né, não há problema algum. Então, assim, a autoimagem que nós fizemos de nós, somos um povo pacífico, tranquilo, gente boa, nós somos pessoas maravilhosas, eu acho que agora pelo menos caiu por terra isso, né? É um país pacífico que mata 70 mil pessoas por ano na violência urbana e mais quase 50 mil no trânsito, né? Que a violência do trânsito, para mim, é violência como a violência de dar tiro uns nos outros, né? Então, e desse ponto de vista, eu acho até que eu fico mais tranquilo hoje no Brasil de saber pelo menos assim, olha, caiu a máscara. O que nós podemos fazer agora com isso? Nós podemos fazer alguma coisa ou nada, né? Eu acho que o momento que nós vivemos é um momento muito interessante do ponto de vista de uma visão, digamos, antropológica,
porque nós estamos vivendo aquele momento do turning point, né? O que nós vamos fazer com isso que nós temos hoje? Nós podemos ir para a barbárie, ou talvez pode ser esse o momento em que nós estejamos tomando o pé da situação para a gente tentar fazer aí sim, coletivamente, um país, né? Se você me perguntar qual a minha opinião, eu não vou falar não. Eu sou muito pessimista em relação a isso. Mais alguma pergunta? Eu queria que você comentasse, então, sobre o modelo da agricultura, industrialização, rodovias brasileiro, todo esse modelo que ajudou a gerar esse país diferente, que tem essa visão diferente de si mesmo. Não, na verdade, assim, eu escrevi o Inferno Provisório, que é inicialmente um conjunto de 5 romances, mas que hoje estão publicados apenas num volume. E esse, na verdade, foi um projeto que me, digamos assim, que me levou a escrever. Eu queria, sem saber disso, evidentemente, quando eu fui estudar em Juiz de Fora, fazer a universidade, fazer o curso de jornalismo na universidade, e eu comecei a ler a literatura brasileira com um pouco mais de interesse, com um pouco mais de cuidado, com uma lupa, e eu levei um enorme susto quando descobri que a literatura brasileira não tinha, ou não tratava, e não trata, até hoje, ou trata muito pouco dessa figura que é o cara de classe média baixa, né? Que foi o operário, o pequeno o operário, ou aquelas pessoas que vivem com salário mínimo, né? E, curiosamente, essas pessoas representam a maior parte da população brasileira, né? Quem assiste o cinema brasileiro atual acha, tem uma impressão de que o Brasil, assim, só tem bandido e favela, né? Porque só isso o cinema brasileiro trata. Ou então, aquelas comédiazinhas de costumes, né? E na literatura é mais ou menos uma coisa, assim, você não consegue encontrar na literatura brasileira, até hoje, o cara de classe média baixa. Bom, então quando eu, em Juiz de Fora, quando fui para a faculdade, e eu descobri isso, até assustado, eu pensei que talvez eu pudesse dar uma contribuição para uma reflexão a respeito desse espectro da sociedade. E aí a ideia inicial era exatamente isso, de tentar construir algo que pudesse ser uma reflexão a respeito desse recorte específico. E aí, então, eu demorei muitos e muitos anos para chegar a escrever efetivamente o Inferno Provisório, que ele só saiu da maneira que eu queria mesmo agora, em 2016 ou 15, 2016, que é esse volume único. É que ali, então, assim, aí eu trato ali dessa questão, mas como na verdade é mais uma pergunta, não tem resposta. Como que o fato de você ter uma população majoritariamente rural na década de 50, né, e no final do século XX, essa população já é assim, majoritariamente urbana, né? Nós saímos quase que em uma inversão, nós saímos de 30% de população urbana da década de 50 para 80% no final do século XX. 70% hoje, né, já 80%. Então, assim, a mim me interessava muito entender como que essa brutal transformação, ela modifica o ser humano. Isso que sempre me interessou. Quer dizer, como que essa mudança de um espaço amplo do campo para o espaço exíguo da cidade, como ela modifica as pessoas. Como que a relação de uma pessoa com o tempo sucessivo, né, que é aquele tempo em que você consegue perceber como que ele acontece, né, ele acontece para o tempo simultâneo,
né, do urbano, e como que isso afeta essas pessoas. Então, o Inferno Provisório é uma tentativa de compreender, ou de compreender não, mas pelo menos de oferecer essa reflexão para o leitor. Como que nós, qual foi o cidadão que resultou disso? Que tipo de pessoa resulta disso? Como que nós tratamos dessas pessoas, desses personagens ao longo desses 50 anos? Né? E é curioso porque, de alguma maneira, eu acho que, sem querer, evidentemente, porque a literatura, eu pelo menos penso assim, a literatura tem essa capacidade de estar ela ser muito mais ampla do que ao que o escritor gostaria ou pensava que estava fazendo. Então, hoje, retrospectivamente, eu penso que talvez o que está posto ali naqueles 5 volumes, agora esse volume único, é quase que como eu diria assim, não uma profecia, mas quase que uma luz que eu estava lançando sem saber, estava lançando sobre o momento atual a partir de uma reflexão a respeito desse passado aí que envolve mais ou menos os 50 anos da década, os 50 anos finais da década do século XX. E então, mais ou menos isso, quer dizer, o Inferno Provisório é uma proposta de reflexão sobre o nosso passado, é uma proposta de refletir sobre a história brasileira, só que de um ponto de vista dos não privilegiados, né? Porque normalmente a gente tem a perspectiva sempre privilegiada, né? A história é contada a partir de uma classe média alta, que ela sim, ela funciona como propulsora e como refletora dessa história. E no Inferno Provisório não. É como que o aspecto político nesses 50 anos ele vai interferir na vida miúda das pessoas simples. As famílias, você mostra muito, em vários livros seus, mostra como a família muda, como mudam as raízes, os relacionamentos sociais, as relações de trabalho. Na verdade, para mim, a grande questão é muito simples. O romance, como a gente conhece, né, aquele romance tradicional, o romance chamado romance burguês, que é aquele que conta uma história, normalmente é quase uma biografia, né, ela parte de um protagonista e ou é um recorte de um momento da vida dele, ou às vezes até mesmo a vida inteira dele. Né? Esse recorte, ele proporciona, digamos assim, uma visão identitária de um determinado momento. Né? Só que eu penso o seguinte, como o romance nasceu de uma necessidade do capitalismo, o romance, o gênero romance e o capitalismo nascem juntos e são espelhos um do outro, um espelha o outro. E o capitalismo do século XVIII, quando nasce o romance, não é o capitalismo do século XXI. Né? E para mim, o romance do século XVIII não serve para refletir, né, o capitalismo do século XXI. Então, portanto, os meus livros, pelo menos, eles têm uma forma, né, que tenta emular essas questões de espaço, de tempo, a questão de como que essas relações elas vão se dissolvendo e também as histórias vão se dissolvendo nos meus livros. Né? Eu sempre digo que todos os meus livros têm começo, meio e fim, mas não necessariamente nessa ordem. Então, porque a vida nossa hoje também não é necessariamente na ordem começo, meio e fim. Né? Então é isso, eu acho que de alguma maneira, se lerem os meus romances de uma maneira, com esse olhar sobre a história, né? Ele está contando histórias miúdas, mas quando está contando as histórias miúdas, de alguma maneira ele está também contando a história brasileira desde a década de 50. Vamos voltar para a plateia de novo. Ali uma pergunta? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu sou o Gil. E quando você comenta aí do caso do êxodo rural, dessa pessoa saindo do campo
e indo massivamente para a cidade, me veio um estalo que aí essa pessoa está saindo do campo por uma questão muito simples, espaço. Ela sai do campo porque não detém os meios de produção e vai para a cidade para tentar, com o seu trabalho, com a sua força de trabalho, conseguir algo, alcançar algo. E aí, você falando dessa questão das camadas, né, dos romances de camadas, me veio Cidade de Deus, que vai para um outro lugar que é exatamente dessa galera paupérrima, que é expulsa da cidade, que é jogada lá para a Cidade de Deus. E a minha pergunta vai em direção ao seu romance, Inferno Provisório. Como que se dá, como que esses personagens usam esse espaço? Como que é a questão do espaço para esses personagens no seu romance? O espaço urbano, né? Então, veja bem, o Cidade de Deus, do meu grande amigo Paulo Lins, ele vai tratar de um aspecto que não é o que eu trato. Eu, como disse, para mim é muito claro o que eu chamo de classe média baixa. Classe média baixa, para o meu conceito, é aquela pessoa que já não tem mais que se preocupar onde vai morar e o que vai comer. Precariamente, que seja, mas esses são dois pontos que não tem mais como, ela não se preocupa com isso, porque ela sabe o que ela vai comer e onde ela vai morar. Isso é fundamental, porque quem não tem nem condições de saber o que vai comer no dia seguinte, e nem onde vai morar, ou onde mora, a única preocupação que ela tem é de sobreviver, mas sobreviver de um ponto de vista animal, né? Ou seja, é um animal que tem que saciar sua fome, sua sede, e tem que ter uma toca para morar, né? Então, esse tipo de personagem que eu não trato nos meus livros, porque não é classe média baixa. O que eu chamo de classe média baixa é esse extrato que tem um saláriozinho, pior que seja, tem lugar para morar e come. E esse tipo de personagem, ele eventualmente mora em favela, mas não necessariamente mora em favela, porque a favela virou uma espécie de exotismo na literatura e no cinema brasileiro, de tal maneira assim, que parece que todo mundo no Brasil vive em favela. Cara, estatisticamente, as pessoas pobres, assim, as favelas representam um percentual absurdamente grande, mas dentro do espectro geral, não é a maioria das pessoas pobres que moram em favela. A maioria das pessoas pobres não mora em favela. A maioria das pessoas pobres mora em bairros precários, em bairros pobres, e aí sim vem a questão da urbana. E aí é muito legal a sua pergunta, porque são muito diferentes as aspirações e o lugar que essas pessoas ocupam, não só no espaço, digamos assim, urbano, mas no espaço social. Eu quero dizer muito simples, que é o seguinte: esse extrato que hoje algumas pessoas têm assim, ojeriza de dizer, mas eu digo porque não tem nenhum problema. O Karl Marx, o grande Karl Marx, foi um grande compreendedor do capitalismo. Ele chamava esse extrato de lumpenproletariado. E dizia que o lumpenproletariado não é revolucionário. O lumpenproletariado é fascista. Eles vivem da mão para a boca. Ou seja, você não pode contar com isso. São os bandidos, são as pessoas miseráveis, que não necessariamente são bandidos. Estou falando, tem bandidos, tem as pessoas miseráveis. Essas pessoas pertencem ao lumpen. E o lumpen não é só no sentido social. Por exemplo, eu acho não, com certeza, o Bolsonaro também é lumpen. Aliás, o nosso governo, quem chegou ao nosso governo, é lumpen. O que é o lumpen? O lumpen são aquelas pessoas desqualificadas. Então, por exemplo, o nosso ministro da Educação é um sujeito desqualificado. A nossa ministra, que não sei que passa daquela terra, que é a Paula de Damares lá, é uma pessoa desqualificada. Mas eu não estou falando isso com preconceito, e nem estou usando esse termo de uma maneira errônea, não. Estou dizendo desclassificado no sentido que eles não estão classificados para fazer o que eles estão fazendo, né? Então, esse personagem não me interessa, esse lumpen. O que eu trato, então, é do que antigamente chamava-se proletariado, mas não se chama mais, porque não existe mais proletariado. Nós temos hoje um precariado. Então,
todos os meus livros tratam, e essa questão do espaço urbano, do espaço que as pessoas ocupam é fundamental, né? Porque embora elas não tenham mais preocupação de onde morar, mas elas moram de forma precária, né? Embora elas não tenham mais preocupação de o que comer, elas consomem, mas de maneira precária. E o grande salto que houve, e eu não vou defender, se vocês acharem que eu estou defendendo, não me preocupa nem um pouco, mas eu vou dizer antecipadamente que não vou defender, não estou defendendo, mas o que fez o governo Lula chegar a 82% de aprovação no final do segundo mandato dele, foi simples, única e simplesmente porque ele conseguiu fazer com que as pessoas que estavam de alguma maneira desamparadas nesse sentido, elas deixaram de ficar desamparadas. Aqueles 32 milhões de pessoas lá, que outros dizem que não são 32, imagina, não são 32, são 23. Cara, que sejam 23 milhões, que seja 1 milhão, tá? Se quiserem falar com 1 milhão, essas pessoas que estavam nessa impossibilidade, estavam na faixa da miséria e passaram a faixa da pobreza, isso é uma coisa fantástica, porque no momento que você consegue dar esse salto, esse salto, ou seja, amanhã eu não preciso me preocupar, porque eu sei que eu vou comer, amanhã eu não preciso me preocupar, porque eu sei que eu tenho um lugar para morar. Aí você começa a pensar em outras coisas, aí você começa a pensar até mesmo, quem sabe, até escrever, sabe? Até fazer música, sabe? Fazer, sei lá, filosofia, ser médico, sabe? Fazer política, aí voltando lá, até fazer política de uma maneira, tudo bem, até pode ser equivocada, mas né? Por quê? Porque você resolveu duas questões básicas. Agora, nós temos voltado, saiu pesquisa na semana passada, mostrando assim que nós estamos voltando todas as pessoas que tinham alcançado esse mínimo, né, que é o mínimo para você dizer que você é um ser humano, voltando tudo de novo à faixa da miséria. E isso é grave, porque isso assim, se não fosse nenhuma outra coisa, ser desumano. Ou seja, isso não é possível alguém no Brasil dormir tranquilamente, sabendo, sabe, que existem pessoas morando na rua, existem pessoas passando fome, sabe? Eu acho que qualquer pessoa, e outro mito, né? Que o Brasil é um país cristão, né? Poxa vida, se fosse cristão mesmo, né, as pessoas ficariam preocupadas em não ter ninguém na rua, morando na rua e ninguém passando fome, porque o princípio básico do cristianismo é o que? Deus criou-nos a imagem e semelhança dele. Né? Se nós somos todos iguais na imagem e semelhança dele, portanto, aquele que está na rua sou eu, aquele que está passando fome sou eu. Mas enfim, não sei, talvez não sejamos tão cristãos assim, né? Mais uma pergunta? Eu vou abusar. Então. Eu não li ainda Inferno Provisório, mas eu sou do ABC, eu sou de Santo André, e eu vivi a minha infância, a minha adolescência, num bairro que é um bairro de trabalhadores, não é? Ou seja, na rua da minha casa, você tinha as pessoas que trabalhavam na Mercedes, na Volks, na Ford e outras tantas metalúrgicas e tudo mais. Eu escapei do Senai bravamente, né, porque hoje eu sou publicitário e na época eu não queria seguir o que a vizinhança toda, aquela comunidade toda era. Né? Eram os metalúrgicos e eram bem-sucedidos. Isso quando você fala desse trabalhador, né, dessa classe média baixa, né, eu era um exemplo dessa classe média baixa. Né? Tanto que depois que meus pais, ou essa geração que veio antes, conseguiu essa estabilidade, conseguiu trabalho, conseguiu salário, conseguiu essa regularidade, aí os filhos puderam estudar, puderam fazer faculdade, coisas que na geração anterior era impensável. Não é? Bom, mas eu saí de lá, mudei para São Paulo, mudei depois para Sorocaba e
recentemente, alguns anos atrás, eu voltei para aquele mesmo bairro. E eu notei que tudo mudou, né? Quer dizer, aquela classe trabalhadora onde todos os vizinhos trabalhavam no mesmo tipo de coisa, todos tinham um carro já, tinham sua casa própria e tudo mais, aquilo se degradou de tal forma que hoje não resta mais nada daquela cultura, não é? E a questão é a seguinte, por que a gente se degradou a esse ponto? Que, na sua visão, isso que poderia ser uma coisa que evoluiria para uma coisa muito melhor, acabou dando errado, né? O que deu errado? Então, eu não escapei do Senai, né? Eu fiz Senai, né? Eu fiz tornearia mecânica no Senai. Eu não sei, assim, aliás, esse livro de Ninja Nem Se Lembra é o primeiro romance que tem como cenário Diadema. É uma história que se passa em Diadema. E o ABC está muito presente no Inferno Provisório, porque a minha cidade, que é interior de Minas, Cataguases, ela, embora seja interior de Minas, ela não é uma cidade de boizinhos e vaquinhas, ela é uma cidade industrial desde o começo do século XX, indústria têxtil. E lá, para a formação de mão de obra, eles implantaram no Senai, né? E como ele formava um número de profissionais que não tinha como, não havia demanda na cidade para tanto, e eram ótimos profissionais, então as empresas do ABC, no final do ano, eles colocavam mesinhas, o pessoal do RH levava colocava uma mesinha lá e já pegava todo mundo que estava saindo do Senai e já emprego garantido. Eles iam trabalhar ou em São Bernardo, ou em Santo André, ou principalmente Diadema. E o que acontecia? Naquele momento havia duas possibilidades de alguém de classe média baixa ascender socialmente. Seria por meio do Senai, né? Uma profissão mais ligada à indústria, né? Ou então fazer concurso no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, né? Eu não peguei nenhuma dessas duas possibilidades, porque na época o ABC já estava entrando em crise, né? Quando eu me formei em tornearia, e eu não sei por que cargas d'água eu não me interessei em fazer concurso público. Mas, enfim, o que eu acho que no final das contas houve foi um movimento que não é um movimento do Brasil, mas que o Brasil talvez pudesse ter evitado, que era um movimento de desindustrialização, né? Nós estamos vivendo isso hoje. Hoje é muito mais interessante para quem tem dinheiro usar esse dinheiro no mercado financeiro, do que ele vai ganhar mais e não vai ter nenhuma preocupação, né? Do que ele trabalhar ele colocar esse dinheiro na indústria. E é curioso porque, assim, é um processo, é um suicídio, na verdade, né? O que aconteceu na Argentina, a Argentina foi um país muito mais rico que o Brasil. A Argentina, no final do século XIX, era um dos países mais ricos do mundo. O Brasil as pessoas nem falavam no Brasil. A Argentina era um país bacana. E só que o que aconteceu ao longo da história da Argentina era por conta das várias ditaduras que eles tiveram também, por conta de um desinteresse profundo, que eles eram a economia muito baseada na agricultura e na pecuária, eles não investiram na indústria. O governo está investindo muito na indústria, indústria de base principalmente. E fez com que o Brasil tivesse aquela ideia de que nós temos um milagre econômico, isso é mentira também, né? Milagre econômico, caramba, 4. E só que assim, num determinado momento, nós vamos ver o que aconteceu. Nós estamos num país que cresceu de uma maneira absolutamente desordenada, né? Você vê que as cidades no Brasil são horrorosas e em geral, Sorocaba talvez não seja, mas em geral as cidades brasileiras são horríveis. Mas não é porque são horríveis que gostam de ser horríveis. São horríveis porque nunca houve um planejamento.
nunca houve planejamento urbano, não tem rede de esgoto, não tem rede de água, as cidades crescem de uma maneira totalmente sem nenhum ordenamento jurídico e, portanto, crescem as favelas, onde nas favelas acabam que ou são ocupados por milícia ou por tráfico de drogas, que são a mesma coisa, né? O resultado, pelo menos, é o mesmo. Então, assim, na verdade, nós escolhemos um modelo que não dá certo, e não deu certo, e não vai dar certo, e que provavelmente vai nos levar para um beco sem saída, que eu acho que nós já estamos nele, na verdade, que é um lugar onde dificilmente você consegue uma harmonia do ponto de vista social, porque as desigualdades são absurdamente grandes, né? E você tem, por exemplo, as cidades, pega a sua cidade de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil. A história, ao contrário do que muita gente imagina, a história ela não é em si. Em São Paulo, por exemplo, você convive lá com o melhor do século XXI e com o pior da Idade Média. Uma pessoa que nasce no jardim, isso é pesquisa, né? Uma pessoa que nasce nos jardins de Genópolis, etc. e tal, que é a zona norte da cidade de São Paulo, ela tem uma expectativa de vida que beira os 81 anos, enquanto a pessoa que mora na zona leste, nas regiões mais pobres, dentro da mesma cidade, se você tiver um problema cardíaco e ter um privilégio, ser uma pessoa privilegiada, você vai ser tratado no hospital das clínicas com tecnologia de primeiríssimo mundo. E se você mora na periferia, você vai morrer de diarreia, né? Vai morrer de tuberculose, dentro da cidade de São Paulo, né? Então, assim, o que deu errado? Eu acho que deu errado foi o nosso modelo. Nós optamos por um modelo errado. Eu acho que nós optamos, agora, nessa última eleição, eu sempre alertei as pessoas da minha convivência que naquele momento as pessoas estavam muito preocupadas em se você ia votar no Bolsonaro porque você era antipetista ou ia votar no Haddad porque você era petista. E eu dizia, não, essa não é uma eleição entre Bolsonaro antipetista e Haddad petista. Essa é uma eleição da barbárie contra a civilização. E acho mesmo que venceu a barbárie. E acho que nós vamos pagar um preço altíssimo por isso. Já estamos pagando, claro. Mas não é nada perto do preço que ainda nós vamos ter que pagar. Nós demos uma nota promissória. Tem gente que nem sabe o que é nota promissória, que é jovem, novo, né? Mas, enfim, dá uma nota promissória e ele vai resgatar essa nota promissória. E na hora que nós tivermos que pagar essa nota promissória, eu acho que vai ser bem custoso. A gente sabe que isso está ocorrendo não só no Brasil, mas no mundo. Os extremismos. E qual a saída para isso? Quando você tem a extrema-direita em vários países e você, mais que nunca, tão viajado como isso é observado no Brasil, observado nos Estados Unidos, em vários países da Europa, parece, e agora me assustou a questão do investimento financeiro, em vez de investir na produção, a última vez que a gente viu isso deu uma guerra mundial, que quebrou a bolsa de Nova York, etc, etc. É por aí que a gente está caminhando, na sua opinião? O pessimismo nosso deve chegar a esse ponto, estamos indo para uma guerra que não seja proporção de todo o planeta, mas eu acho, mas isso para mim até, eu acho sinceramente é meio óbvio, não sou eu que estou dizendo, isso é uma característica do capitalismo. O capitalismo é um sistema extremamente interessante de você compreendê-lo, porque ele tem uns mecanismos de autopreservação que são geniais. Por exemplo, vou te dar um exemplo bobo, né? Quando, na década de 60, né, houve aquele grande movimento hippie contra o capitalismo, né? Nós não somos consumistas, nós somos à margem, vamos nunca entrar no capitalismo. O capitalismo fez, falou, opa, vamos vender tudo isso aí. Transformou o movimento hippie num produto, num consumo, né? E ele tem essa
capacidade. É impressionante a capacidade que o capitalismo tem de transformar tudo em produto, né? E você radicalizar, um cara fez uma obra fantástica, super anticapitalismo, e eles estão lá e compram aquela obra e lá vira milhões de dólares. Ou seja, a capacidade de reinvenção do capitalismo é uma coisa incrível. Agora, qual é o grande momento de crise do capitalismo? O momento de crise do capitalismo é quando ele tem uma equação que tem que chegar a um... Ele tem um problema que tem um momento que ele não consegue mais fazer consumidores. Não é porque não tem, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos, durante o governo Lula, aumentou profundamente o consumo, né? O consumo de tudo, né? Por quê? Porque nós temos milhões de pessoas que não consomem porque não tem dinheiro, se tivessem que consumir, né? E eu acho até um absurdo, porque aquele momento em que as pessoas deixaram de ser miseráveis a serem pobres, eles não investiram em educação, em cultura, em absolutamente nada. Eles investiram em comprar uma televisão de 400 polegadas, um carro do último modelo, ou seja, tudo errado do meu ponto de vista, mas enfim. Só que tem um momento que chega um momento que não tem como resolver essa equação. E aí é fácil resolver isso. Super simples. Você faz uma guerra. A guerra ela tem uma vantagem inicial e uma vantagem final. A vantagem inicial é a indústria armamentista, né? Você vende muita arma, ou seja, aquilo ali movimenta financeiramente a economia, dizima parte da população, porque isso também é essa parte da população que é excesso de população, você diminui esse excesso de população, e depois, quando termina, você entra com a indústria de construção civil, que também movimenta muito a economia. Então, portanto, assim, para a lógica do capitalismo, a guerra não é um problema, a guerra é uma solução, né? Então, foi assim ao longo da história do capitalismo no começo do século XVII, no século XVIII. Então, assim, eu acho que nós caminhamos para ele. E assim, o que tem de gente aí querendo assim, fazer uma força, né? Todo um monte de gente aí assim, doido para arrumar uma confusão, né? Invade embaixada e tal, é uma maravilha, né? E fica falando, parece aquelas crianças falando assim, vem aqui, cospe aqui, meu Deus, vem cá para você ver. Então tem um monte de gente doida para acontecer isso. Alguma pergunta, algum comentário aí da plateia? Fique à vontade, é um prazer. Eu queria voltar para a questão da literatura. Nós três que estamos juntos aqui, nós somos oriundos de uma oficina de escrita aqui do SESC, né? Duas, né? E me interessa particularmente, no caso do Rufato, essa questão da classe média baixa, né? Que é tão pouco representada na literatura, né? Eu até tenho visto muitos livros sendo lançados, e o que tem de livro que o personagem é escritor, né? Intelectual, é sempre um excesso, né? E eu não vejo muitas obras abordando esse tipo de população, né? Eu queria saber quais são as suas motivações para isso, por que você decidiu trabalhar esse universo que é tão pouco explorado na literatura brasileira. Você não lê esses livros sobre isso porque não tem. Não tem. E sinceramente, assim, quando eu vejo a sinopse do livro, assim, escritor, aí já não leio. Esse livro em que o escritor é personagem, eu não leio, sinceramente. Não me interessa, sabe? Eu acho um saco isso, sabe? Então, assim, o que me motivou? O que me motivou foi o seguinte: eu sou de classe média baixa, oriundo de classe média baixa. Minha mãe era uma lavadeira de roupa analfabeta, meu pai era um pipoqueiro semi-analfabeto. Eu nasci e morei em bairros operários, né? Então eu conheço bastante bem aquilo ali e sempre achei assim, uma coisa inacreditável que, sabe, se um ET
viesse para o Brasil e, por meio da literatura, ele tentasse fazer uma pirâmide, né, da população brasileira, do ponto de vista socioeconômico, ia ser estranhíssimo, porque aí você tem assim, classe média altíssima, classe média alta, classe média média e miseráveis. E não tem nada aqui no meio. Nada. Ninguém representa, e não representa porque não tem glamour, né? Pobre não tem glamour, miserável tem, né? Tem para o rico que está lá na sua casa, tomando seu uísque, vendo um filme de favela, é uma maravilha, né? É uma delícia. Ele sabe que aquilo não vai estar perto dele. Mas, então, por que eu acho que eu me interesso por isso? Primeiro, por causa disso, que não há representação sobre classe média baixa. E segundo, porque eu tomei para mim essa discussão e ela me interessa muito, porque quando se fala em classe média baixa, né, aí as pessoas geralmente pensam assim, puxa vida, uma literatura mais rebaixada, né, para as pessoas se entender. Não, eu não faço esse tipo de literatura. Inclusive, quando eu fiquei durante anos a fio tentando entender como que eu podia escrever sobre classe média baixa, embora eu já soubesse que eu queria escrever sobre isso. Então, o que eu sabia qual era. O meu grande desafio era entender como escrever sobre isso. É a forma. A forma, para mim, é talvez mais importante do que o conteúdo. O conteúdo está aí. Todo mundo tem uma história para contar. Então, o conteúdo não é importante. O importante para mim é como contar essa história. E aí, para mim, eu tinha alguns desafios. Esses desafios eram basicamente o seguinte. Primeiro, como encontrar... porque as poucas vezes que pobre aparece na literatura brasileira, até hoje, em geral, eles são tratados assim como pessoas puras, sabe? Pessoas, nossa, assim, pobre é tudo bacana, gente boa. Ou então o contrário. Pobre, assim, não vale, olha, a gente tem que desconfiar. Na verdade, pobre tem pobre bom e ruim, como tem rico bom e ruim. Então, assim, do ponto de vista psicológico, a minha intenção era dar complexidade psicológica a esse personagem. Por outro lado, também as poucas vezes que a polícia aparece gente pobre na literatura brasileira, eles falam tudo errado. Vocês já perceberam isso? O narrador vem falando assim, doutor João desceu pelo elevador e, ao chegar junto ao zelador, disse, Chico, por favor, lave meu carro. Chico responde 2 pontos. Pode deixar, doutor. Ou seja, quando nós estamos falando a linguagem oral nossa, seja de classe média alta, baixa, média, ela é sempre oral, ela é errada mesmo, porque você, cara, não é errado, mas você usa a linguagem oral. Quando você vai se autorrepresentar, aí você arruma tudo, mas não arruma quando o Carlos Costa Baixa está falando. Muito bonito, né? Quer dizer, os escritores acham que você consegue caracterizar um personagem pela linguagem, como eles dizem, errado. Isso é por falta de competência, né? Porque não sabia que, na verdade, a literatura não é você simplesmente codificar a linguagem, você representar a linguagem. Então, você recriar a linguagem, na verdade, né? Então, essa era uma questão também que me interessava muito, que era discutir esses 2 pontos de vista. E o terceiro ponto, que é também importante para mim, era entender o seguinte, como eu disse, o romance, como nós o conhecemos, ele é um gênero próprio do capitalismo, é um gênero próprio da burguesia, ele foi criado para isso, para criar uma literatura identitária da burguesia. E para mim era muito estranho, eu discutia classe média baixa, entre aspas, do proletariado, usando a mesma forma, né? Então, eu tentei construir romances coletivos onde o indivíduo é privilegiado, ou seja, um mosaico, de tal maneira assim que visto de longe você vê uma coisa e visto de perto você vê outra coisa, né?
Isso porque eu acredito, pelo menos eu faço isso, para mim literatura é isso, ela busca uma transcendência, né? E o que é essa transcendência? É você escrever num determinado espaço e num determinado tempo, e eles poderem ser compreendidos em outro espaço e em outro tempo. E isso se dá por quê? Por meio da linguagem, né? Por exemplo, se você escreve um livro cheio de gírias, vamos supor, vou dar um exemplo assim, se você escreve um livro cheio de gírias e tal, bacana, né? Ele vai ser momentoso. Daqui a 5 anos, você vai ler, eu faço até, eu desafio vocês, peguem um livro da década de 70, que achavam-se que aquilo lá era literatura, se o cara escreve cheio de gíria e tal, e você não consegue compreender que aquele livro, porque as gírias são muito datadas, né? Estou dando um exemplo, isso é um exemplo bobo até, mas enfim, essa transcendência, do meu ponto de vista, se dá por meio da linguagem, né? Então, eu busco isso nos meus livros, e busco transcendência contando histórias de gente simples, de gente pobre. E às vezes algumas pessoas levantam assim e falam assim, mas então quer dizer, você escreve pensando em ser lido pelos trabalhadores. Gente, aqui no Brasil ninguém lê, nem o dono da indústria, nem o filho do dono da indústria, ninguém lê. Você vai escrever livro pensando em ser lido? Não, você vai pensar. Eu não escrevo livro assim, eu escrevo livros para ter um tipo de leitor qualquer, né? Tem alguém fazendo um café. Eu escrevo para qualquer leitor. O leitor que me lê, eu vou ficar felicíssimo. Não é assim que a literatura funciona, não é essa lógica da literatura. A literatura tem suas lógicas próprias e tem seus interesses próprios, né? Para a gente passar para a fase final, mais alguma pergunta ou comentário da plateia? Gente, fica à vontade. Então, eu queria que o Rufat falasse para a gente um pouquinho dele como escritor, inspiração e projetos futuros, quem sabe, contar um pouquinho o que está saindo por aí. Chegou aqui agora a última obra dele, eu fui informada agora que o pessoal está lá fora vendendo os livros, então depois que acabar aqui, ele estará lá fazendo a dedicatória para quem quiser. Alguma obra nova já para ser lançada, e como que é a inspiração, o dia a dia, a rotina do escritor Luiz Rufat? Bom, a minha inspiração principal é assim, eu tenho contas a pagar, e aí eu tenho que pagar essas contas, eu tenho que trabalhar para pagar as contas, porque eu sou escritor profissional há 16 anos, que eu vivo absolutamente só de literatura, ou seja, não sou roteirista e escritor, não tenho literatura infantil, né, literatura infantil, escritor, não sou médico escritor, advogado escritor, professor escritor, não, só escritor. E nem jornalista escritor, também tenho jornalista escritor, não, só escritor. E eu ganho a vida com isso. Então, minha principal inspiração é essa, sentar todo dia e trabalhar para de 2 anos, 2 anos e meio, ter um livro novo, né, para apresentar. E esse livro acabou de sair agora em maio, se não me engano, aqui no Brasil. E eu passei então 1 ano trabalhando ele aqui. E ele agora sai ao longo do ano que vem, ele sai na França, Itália, Estados Unidos, Finlândia. Ele ao longo do ano que vem deve sair nesses 4 países. Não deve, não, com certeza. Ao longo do ano que vem ele sai nesses 4 países, depois, ou seja, ainda vou trabalhar esse livro ano que vem, pelo menos nesses 4 países, né? Então, esse é um momento de dedicação à divulgação do livro. E, terminando novembro, quando dezembro chegar, quando dezembro chegar, aí eu vou sentar para começar um outro livro. Porque geralmente eu aproveito esses meses de dezembro, janeiro, fevereiro, dependendo de quando é o carnaval, porque aqui no Brasil as coisas só começam depois do carnaval, né? Então, quando o carnaval cai no começo de fevereiro, aí eu só trabalho janeiro e fevereiro, dezembro, janeiro e fevereiro.
Quando ele termina, ele vai lá para frente, então eu ainda ganho março também para trabalhar. Aí eu estou dizendo trabalhar em casa, escrevendo, né? E, então é isso, eu devo começar. E o ano que vem eu vou lançar um outro livro de crônicas, mas são coisas que eu já escrevi há muito tempo, então não é nada assim, não é algo que eu esteja fazendo agora. É um livro de crônicas que já estava pronto, eu só organizei e recolhi. Rufá, muito obrigada por sua presença aqui mais uma vez. Espero que o próximo livro volte para lançar conosco. Gente, obrigada a todos pela presença. Pessoal do SESC, valeu. Afonso Borges, o idealizador do Sempre o Papo, que continuou com esse projeto em várias cidades e a gente espera que continue mesmo. E como eu disse, os livros estão à venda lá fora. Quem se interessar, o Fato está lá. Ele está lá para fazer selfie, dedicatória. Uma boa noite a todos e até o nosso próximo. Obrigado e boa noite.